Desde a antiguidade, a fidedignidade dos documentos como prova está estreitamente relacionada com os conceitos de memória perpétua e de fé pública, que só poderia ser atribuída se os documentos fossem preservados em locais públicos, tais como os arquivos, que resultam naturalmente desde a necessidade de proteger a memória registrada, memória escrita, e nessa perspectiva emerge no século XVII os princípios gerais de uma nova ciência, a diplomática, com a finalidade de estabelecer regras para comprovar a autenticidade dos documentos régios eclesiásticos e cujo objetivo não é qualquer documento escrito, mas apenas o documento de arquivo, ou seja, documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica no discurso de sua atividade. Com a evolução da tecnologia, a qual se associa aos fenômenos da exploração documental, surgem documentos eletrônicos que, numa primeira fase, pareciam vir e por uma causa os tradicionais princípios da arqueologia, acabaram para contribuir à sua consolidação. A ideia com a informação desligada do seu suporte físico passava a ser descontextualizada e era tratada apenas pelo conteúdo que se faz no sentido de termos arquivísticos, pois o contexto da produção é o documento fundamental para a análise e a compreensão desse aspecto, que levou também o desenvolvimento da investigação sobre o dever de hoje da diplomática em uma aplicação de fundamentos e suportes informativos na era eletrônica. A aplicação diplomática contemporânea aos documentos modernos e contemporâneos, que permitem a verificação regular da divergência da legislação, do procedimento real, da distância que separa o aparato legal administrativo da sociedade do valor real e das regras sociais. Nessa formalidade, a diplomática é essencial para a arquivística, que pode obter a partir da aplicação sistemática ou médico-diplomático de benefícios específicos para as tarefas de identificação, seleção, ordenação, descrição de documentos. A diplomática contemporânea é definida como a ciência historiográfica, o método e técnicas próprias estudados para o documento em si mesmo, em toda a integridade. A limitação da época do conteúdo do espaço poderia ser solenidade, analisando criticamente todo o conjunto e decidir a fidedignidade dos distintos elementos e caracteres da configuração especial, a suas gêneros de forma, de estrutura, evolução, tradição, conservação. No entanto, os documentos eletrônicos apresentam maiores problemas do que os documentos de suporte de papel, que se referem na autentificação, devido à forma dos produzidos transmitidos em fatos que podem ser facilmente alterados, sendo a sua origem de difícil indeterminado. Diplomático identifica alguns elementos chaves que devem estar presentes de forma documental para documentos que existam, tal como. E desta forma, as questões de presunção de autenticidade do contexto digital está agora fragilizada, implicado no trabalho estreito entre o produtor e o gestor de informação, dado da segurança da informação, e garantir a autenticidade da integridade, fidedignidade e interagibilidade, que devem ser pensados mesmo antes da mesma produzida, isto é, quando os próprios sistemas tecnológicos organizacionais sustentarão a criação da informação e estão planteados e concebidos. Contudo, a ampla utilização das tecnologias de informação, a comunicação TICs, a aplicação da produção, do processamento, da troca, da disseminação, do armazenamento da informação, levantada pelos problemas críticos da preservação ao longo do prazo da informação digital, indispensável aos próprios operacionais do organismo, assim sendo a fragilidade física do suporte, a obsolescência tecnológica, a vulnerabilidade do meio digital, são obstáculos que ultrapassam a preservação digital ao longo do prazo, de modo de garantir a autenticidade, a integridade, a fiabilidade, a informação e preservar, isto é, garantir o requisito inerentes à produção, aos objetivos do seu produtor e produtores. Dada a multiplicidade de atores envolvidos, as implicações administrativas, legais, políticas, econômicas e financeiras delas decorrentes, bem como garantir o acesso da comunicação, continuando a informação.
Nesta conformidade, torna-se necessário que cada organização proceda ao seu desenvolvimento do próprio sistema de preservação e a definição de implantação de políticas de preservação adequadas que englobem todo o ciclo de informação, concepção, produção, armazenamento, manutenção, acesso, recursos digitais que se materializem em planos e medidas. Nesse estudo, incide fundamental estruturalmente sobre a autenticidade de objetos digitais, tais como os objetivos específicos de questionar a presunção de autenticidade que transfere para o contexto digital, identificar os requisitos que garantirão a autenticidade, a integridade, a fidelidade, a inteligibilidade, a usabilidade da informação, bem como as bases da sua preservação ao longo do tempo de acesso continuado. É, é, Procurou-se ainda conhecer a face do novo contexto digital, na qual o posicionamento dos arquivos que as quais são as aplicações do ambiente digital no conceito de documento, o que trará em jogo a informação e o suporte, e ainda quais são os profissionais de informações que designadamente os profissionais de arquivos, face à sociedade global da informação. O primeiro capítulo aborda as questões diplomáticas aplicadas para documentos contemporâneos e começam por uma contextualização histórica da diplomática, cuja origem está intimamente vinculada à necessidade de determinar a autenticidade de documentos, com o objetivo final de averiguar a autenticidade dos direitos e a veracidade dos fatos representados, partindo para a aplicação crítica da diplomática em documentos contemporâneos. Salienta-se ainda por este capítulo os conceitos de autenticidade de falso e bem como aborda as questões de aplicabilidade da diplomática aos documentos eletrônicos. O segundo capítulo foca no conceito de documentos e contexto da diplomática, passando pela perspectiva Violet. A principal bem toda a noção da documentação conduz à emergência da ciência da informação até a definição para o documento digital, também comumente para designar a literatura dos documentos eletrônicos do objeto digital como uma base crítica da ingenuidade, da verdade e da falsidade dos atos de documentos que é a origem das diplomáticas, considerando o fato do contexto digital que produzem cópias numa escala sem precedentes, é focado na questão do original e da cópia do meio ambiente. O terceiro capítulo, dedicado à autenticidade do ambiente digital, são definidos para conceitos de autenticidade, genuinidade, fidelidade e integridade, e são analisados os conceitos para a identificação dos documentos autênticos e, por outro lado, aborda as questões e requisitos para a concepção e implementação de sistemas de informação de forma de assegurar que todos os documentos e arquivos do valor secundário segundo seu sistema sejam preservados com autenticidade, fidedignos e utilizáveis, focado na importância da intervenção cada vez mais precoce dos profissionais de arquivo para influenciar as estratégias de gestão e preservação do documento de arquivo. Por último, são elaborados esquemas relacionados à admissibilidade legal e o valor probatório dos documentos eletrônicos. E no seu atual contexto da sociedade da informação, em que o profissional de arquivo tem de assumir cada vez mais como estruturador de gestor de informação em qualquer contexto orgânico, produtor e fluxo informacional, recomendando um enfoque também criador e produtor que o discurso da atividade produz e recebe, acumula e usa a informação, e não esquecendo que a informação que este gere, recebe e reflete inteira de natureza subjetivas. Surge um tema deste estudo, isto é, como a necessidade do aprofundamento e conhecimentos teóricos metodológicos que fornece a criação, manutenção e preservação ao longo do prazo dos documentos de arquivo autênticos, de modo que serem facilmente ultrapassados os desafios e colocados aos profissionais de informação e às organizações. Optou-se para recuar às origens diplomáticas, ciências que emergem do século XVII, impulsionada de James Mabillon, cuja a obra diplomática Liberi VI tem a pretensão de solucionar problemas de verdade dos documentos, ao estabelecer regras, distinguir os documentos autênticos e genuínos dos documentos falsificados ou suspeitos de tal.
Quando a metodologia adotada para esse estudo consistiu na revisão da literatura e existe sobre a temática de pesquisa efetuada no World Wide Web, revistas científicas como Arquivística American Archivistical, Archival Science, entre outras, das quais extraímos artigos e diversos autores a quem muito contribuíram para esse estudo. Para a função científica em questão de abordadas sobre a diplomática foram consultadas em obras clássicas de autores como Robert Henry, Barry Gary Saraken. Serviu de base para esse estudo de obra da Pérola, que considera como a primeira autora para aplicar a crítica da diplomática aos documentos contemporâneos, bem como a diversas publicações de Luciano Durante Reitneis, que abordaram amplamente as questões de aplicações da diplomática do documento de arquivo em ambiente digital. E esses estudos pretendem dar a conhecer resultados obtidos do projeto de desenvolver a University of British Columbia, designadamente o cunho de objetivo que consistia em definir requisitos da criação, manipulação, preservação, fidelidade e autenticidade dos documentos eletrônicos em um sistema ativo de interpares e sustentado pela abordagem teórica que utiliza a diplomática como base metodológica para análise do estudo de caso e teve como principal objetivo desenvolver o conhecimento teórico e metodológico essenciais para a preservação dos documentos gerados ou mantidos no ambiente eletrônico e formular, a partir desse conhecimento estratégico, modelos de políticas e normas capazes de garantir sua preservação. Realçamos ainda a obra de autenticidade digital, objetivos digitais, envolvimentos do Conselho de bibliotecas, informações e procuras, cujos autores discutem amplamente as questões relacionadas à autenticidade dos objetos digitais que abordam no capítulo deste estudo. Neste estudo, procurou-se desenvolver as questões relacionadas com a importância da autenticidade dos documentos evidenciados desde as civilizações pré-clássicas e da importância plena digital e da intervenção precoce e preventiva dos profissionais da informação na concepção e da implementação de sistemas e arquivos e dos requisitos que necessitam e garantam a autenticidade, integridade, fidedignidade, interagibilidade, usabilidade e informação produzida, bem como as bases de preservação ao longo do prazo do acesso continuado. A garantia da informação produzida autêntica, fidedigna, íntegra, inteligível e utilizável e preservável constrói ao longo do ciclo da vida da informação a manifestação do processo intercomunicacional, competindo ao gestor de informação a reunir condições para explicitação e garantir que permaneça indissociável do fenômeno do processo que identifica e evidencia. A diplomática aplicada aos documentos contemporâneos. A diplomática histórica. Desde a sociedade pré-clássica, é notória a importância atribuída aos documentos e o cuidado com a identidade, a autenticidade, a salvaguarda do mesmo. Os documentos eram guardados em lugares de acesso restrito, associada à regra geral, a noção de tesouros, a santuário onde evidenciam desde cedo a existência de uma estrutura organizacional bem definida. Além disso, os próprios documentos apresentam a estrutura da diplomática coerente e eficaz, sendo exemplo da realidade das placas sumérias. Na Roma Antiga foi instituída a complexa rede de arquivos onde eram depositados os documentos em suma importância à administração do império. A fidedignidade dos documentos como prova que estava, pois, estreitamente relacionada com os conceitos de matéria perpétua da fé pública e, por sua vez, poderiam ser conferidos se os documentos fossem preservados em um local público, tal como o arquivo. O arquivo é definido como código justiniano, como locus publicus instrumentus depotum, isto é, um local público onde são depositados documentos,
contendo por vezes iadena quarentenas incorrupto do manusear fideigno fatídio prepúcio rei da memória city, de fora mantendo-se incorruptos e serem como prova autêntica, preves- preve- preservando-se assim da memória em atos registrados. Foram igualmente introduzidas regras do Código Justiniano para assegurar a autenticidade dos documentos e para identificar a falsificação, conforme evidenciam os títulos e seus capítulos. A autentificação dos documentos, testemunhas, assinaturas, selos, registros, comparações, caligrafias, requisitos de produção de documentos originais. Segundo Silva, a escrita surgiu na necessidade do homem registrar e comunicar os seus atos, conhecimentos e sentimentos. A importância da escrita para a atividade humana levou automaticamente à consciência do que se é preciso para conservar o registro, tendo em vista a posterior a utilização assim dos arquivos que terão surgido na crescente fértil do Médio Oriente e poderão ser definidos como os fenômenos espontâneos. Mais antigas placas sumérias eram placas contadas, tal como o rei Gorge. Nos anos 30, as expedições alemãs do Urk, o coração da sociedade suméria, verificaram-se os exemplos mais antigos da escrita e eram placas de contas que permanecem estar ligadas anterior de um uso de moedas simbólicas do Próximo do Oriente e mais tarde numa espécie de fundo de facuração, distribuindo ela no sudoeste da Síria, noroeste, bem como a lista de elaboradas para fins econômicos lésticos para textos escolares. O autor refere-se ainda como registro do dia a dia da Mesopotâmia que tiveram origem ao domínio da burocracia elaborada, porque tratava da destreza do técnico consideradas as metodologias de assuntos administrativos e templos da Babilônia meridional, tais como registros, e também chegam até as proveniências dos palácios mais tarde, nas transações das vendas a rendimentos e empréstimos, bem como os contratos de casamento, adoções, testemunhas e assim por diante. Protocolos necessários de documentos notórios, da regulamentação notórios e da fé pública e semipúblicos. Na Idade Média, no que respeita ao processo de estruturação de documentos escritos, assiste a evoluções afirmando a dinâmica do homem da escriba para imprimir o do escrito e fazendo da escrita um testemunho de razão, de ordem de ideias, a chata escrita em entrada como meio de garantia de memória é substituída para publicar em termos notório que propunha o objetivo documental como prova instrumental de fé pública, e esse, conforme refere-se a Gomes, só era reconhecível a, a, a posição de uma legítima legal do poder denominante do monarca civista, confrontando porventura o aumento das tendências de falsificações de documentação produzida no seio de mosteiros e catedrais, normalmente especialistas de refazer uma visão analítica do passado presente das mesmas instituições, no que se viu e conferiam notórios tabeliões e negava as tradicionais notatores notatórios, não sei pronunciar, eclesiásticas. A validade dos documentos deriva apenas para autoridades do notório, que completou também, mas de forma técnica e material, da sua composição. A assinatura e a data de local de produção e a recepção de documentos fornecem indicadores específicos para sua autenticidade. Nascido no antigo Regúnio e Lacton Coraligor, natos públicos, capacidade da fé pública aos documentos em si por escrituras tornaram os instrumentos públicos devido ao psicônio que está investido. Emergiu no século XII a partir do norte da Itália. A instituição notória para públicas irradiou ao longo do século XIII a proveniência dos laqueodoques
Península Ibérica para uma cronologia diferenciada. Apesar de instrumentos públicos estar presente na maioria das cidades da província de Languedoc, a final da primeira metade do século XIII, os documentos feitos pelos notórios e algumas cidades do sul da França ainda fazem fé pública, uma vez que tem de validar os documentos com o selo do conselho, dizendo que fazem um mandato concídios. Nas regiões de direito de consuetuários do norte da França, a autenticação da documentação extrajudicial feita através de regímenes autênticos dos destinatários civis e eclesiásticos com um poder delegado pelas respectivas hierarquias, conferindo fé pública desde o documento Nogueira. Essa em diplomático, o critério classificatório é essencial para o documento público é o documento privado e é o de origem de proveniências legais legitimam. Assim, o público e o documento é emanado pela autoridade pública soberana, redigido determinada característica tendente, conferindo autoridade e sonoridade semi-público do documento derivado a uma autoridade menor, laica e eclesiástica, necessidade de sua gênese e uma da chancelaria tão ampla para complexa como documentos públicos quanto privados, comumente designando-se o documento particular. É o documento que consagra a vontade das pessoas privadas, contribuidoras de seu ato unilateral, com menores características solenes do que os dois antecedentes. Segundo Gomes, o instrumento particulum publico formam, serius inspecturi, carta pública de fidelis, são designações frequentes apostas pelos notórios tabeliães aos documentos que redigem o posto dentro do âmbito de direito privado e ainda assim suficiente para que os historiadores do direito tornem como documento público o autor da prestasse e refere-se que a linha da interpretativa pressupõe o esclarecimento do que é o direito público e o direito privado, que faria tempo que o espaço histórico. O sistema notorial atende-se na Alemanha já no século XVIII e chegava na Inglaterra, embora sua influência restrita sendo aplicada apenas para algumas tipologias de documentos diplomáticos e alguns tipos de contratos privados do caráter internacional nos países que não adotaram o sistema notorial. O método mais utilizado para a autentificação dos documentos era a colocação de um selo, cuja predominância declinou-se após o século XV devido ao aumento de documentos escritos do uso do papel do suporte da escrita, mantendo-se a utilização dos documentos formais da chancelaria da Régia em uma forma de sinete para indivíduos privados. Por detrás dessa evolução institucional tiveram razões relacionadas com alterações de níveis políticos, sociais e econômicos, designadamente o aumento do volume de transições, de diversificações de negócios, alargamento gradual, extensão temporal dos compromissos contratuais, assumindo e crescente contexto contencioso com as relacionadas que produziam evidentemente a necessidade de elaboração de documentos com um firme valor probatório para servir de suporte a esta economia de mercado em pleno florescimento. Surgem nesse período novas tipologias de documentos, arquivos que detonam uma evolução de conceito de administração, a qual passa a conservar os seus documentos por muito mais além da escrita, perspectiva jurídica e patrimonial. Isto é, já não guardam apenas instrumentos de confirmação de títulos e contratos, mas também passam a conservar extensões de séries ATACs, atas, minutas e correspondências, assentos contabilísticos, recibos, ultrapassando as estreitas perspectivas jurídicas e patrimonial. No século XVI são desenvolvidos de Jean Bodin
Padrões para acender a fiabilidade dos autores e as fontes históricas, quanto na França, Baudouin articula regras para estabelecer a autenticidade de Baudouin e faz as distinções entre os modelos primários e documentos secundários que privilegiam os documentos públicos em detrimento dos documentos particulares, voltados para leis romanas e a igrejas que conferem níveis mais elevados de fidelidade de documentos públicos. Na perspectiva de Bodin, estabelece uma fiabilidade de documentos necessidades em uma análise crítica do mesmo. Sacanagem.